Eu convido a igreja, por favor, a abrir comigo as Escrituras Sagradas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 16 até o 27, até o final do capítulo. Eu estarei lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 27. O tema da minha mensagem é amor cristão. E diz assim o texto sagrado: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Oremos. Pai Celestial, louvado é o Teu nome santo, Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe esse momento, que vamos refletir na Tua palavra. Esta é a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Que eu diminua, que eu cresça e desapareça, que o Senhor cresça e reine. Lembra-te de que eu preciso de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta aos irmãos, para a gente pensar sobre esse texto. Se você fosse uma igreja no século I, o que você acha que seria pregado lá? Qual seria o cardápio da mensagem oferecida? Você tem uma ideia? Que tipo de mensagem eles pregariam? Façamos um exercício de imaginação. Você está chegando em Corinto e tem a igreja reunida lá. Eles não tinham ainda um templo, não tinham se organizado ainda para isso, mas as igrejas se reuniam em casas, em escolas, em espaços. Eles usavam alguma estrutura que já existia. Imagina que você chegou para o culto, sem a Bíblia debaixo do braço, que não tinha ainda na época, né? Você estava com aquelas roupas antigas, e vai começar o culto, o celebrante está lá tocando, né? E aí, você senta lá, ou no chão, ou se tivesse alguma cadeira lá, um banco, e chega a hora da mensagem,
O que será que seria pregado nessa igreja? Bom, eu lhe digo o que não seria pregado. Não seria pregada a filosofia grega, focada nas questões do ser humano e nas coisas desse mundo. Também não seria pregado o legalismo religioso judeu, mas o evangelho da graça. Esse evangelho que Paulo enche a boca no versículo 23 para dizer: tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Para os descrentes, o evangelho serviria ao propósito de convertê-los, pelo poder da palavra de Deus, aqueles que assim Deus abrisse o coração pela graça e concedesse nova vida em Cristo Jesus. Para aqueles que já creem, já estavam crendo naquele tempo, o objetivo seria, como é hoje, o alimento da caldeira da fé para o nosso coração. Alguém faça uma imagem aí de uma fogueira. Quando a gente faz, às vezes, fogueira na igreja, para um momento de um acampamento, né? Gostoso, para um momento de oração. A maneira daquele fogo não acabar e continuar aquecendo, iluminando, é a gente continuar jogando madeira, normalmente, né? Qualquer material combustível. Dá para jogar papel, dá para jogar outras coisas, mas normalmente madeira a gente coloca lá. Então, a pregação da palavra é para manter a caldeira do coração aquecida, como os antigos trens a vapor, que tinham uma caldeira dentro dele, tinham logo atrás da locomotiva um vagão grande cheio de lenha, ou não sei se era junto com a própria locomotiva, não é da minha época. E ali o condutor, ele estava sempre pegando lenha e jogando para que o trem pudesse andar naquele trilho, de maneira que a Bíblia Sagrada, ela tanto é o trilho que nos diz o caminho, nos mostra o caminho, como também é a lenha que vai fazer o nosso coração ferver por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nas igrejas do primeiro século, a pregação das reuniões de culto era a leitura e possivelmente alguma explicação das cartas dos apóstolos. Além disso, a leitura do Antigo Testamento sob a luz da nova aliança Cristo, como os próprios apóstolos fizeram nos seus escritos, com salmos, as profecias, a lei, sob a interpretação de Cristo. E nós ainda temos essa pregação da igreja do primeiro século. Está aí na sua mão, no seu bolso, no celular. Está aqui, nós acabamos de ler o que a igreja pregava no primeiro século. E cada crente, a cada geração, precisa se debruçar sobre esse material inspirado sobrenaturalmente por Deus e extrair dali a fé que precisa para atravessar os desertos desse mundo até chegar no céu. Não tem outra lenha para a caldeira do nosso coração, a não ser a Bíblia Sagrada. A Bíblia não é uma informação ou um conhecimento que pode se desatualizar com o tempo, mas é a palavra de Deus inspirada, que a cada geração socorre os crentes, converte o incrédulo e edifica a nossa fé. Nos dias de hoje você encontra, entretanto, vários tipos de pregação. Você não precisa nem para televisão, o YouTube está cheio. Mesmo nas igrejas batistas, você encontra pregações diferentes das Escrituras, infelizmente. Alguns dos nossos púlpitos têm se empobrecido na exposição da palavra de Deus. E quando você for buscar uma pregação para ouvir, ou você põe lá pregação Igreja Batista Betel, puxar a sardinha para o nosso lado, ou então, é uma brincadeira, ou então não, coloque assim, pregação reformada. As pregações de linha reformadas são a exposição das Escrituras. Eu já fiz esse teste, se você bota só pregação, aparece de tudo.
tudo. E naquela época não era diferente, eles não tinham Google, mas tinham palestrantes que iam de cidade em cidade e faziam ali um trabalho de falar para as pessoas, como se fala hoje. O coração humano sempre precisou e ansiou ouvir alguma coisa para que fosse alimentado, direcionado, ensinado. O mesmo coração, por isso que a Bíblia ela não perece, porque além de ser a palavra de Deus, a necessidade do coração é ipsis literis a mesma, geração após geração, e assim será até o fim dos tempos. Assim, pela graça de Deus, nós estamos pregando parte a parte de um livro da Bíblia, que é 1 Coríntios, retornando à nossa série de mensagens, e essa é a vantagem de uma igreja seguir esse cardápio de mensagens. Quando seguimos a dieta de uma série de mensagens de um livro da Bíblia, nós passamos por vários assuntos e temas que precisamos tratar, que Deus estabeleceu como pauta e agenda de fé para o coração do seu povo. E isso é lindo, porque a palavra ela tem uma vida própria, ela domina o pregador, ela domina a igreja. Preparar um sermão às vezes é um sofrimento. Fernando também prega, sabe como é. Às vezes é um sofrimento, a Bíblia te domina e você precisa aprender dela e extrair o que está dali para pregar fielmente o que está dizendo o texto sagrado. E os coríntios estavam recebendo essa mensagem do apóstolo Paulo com todo o amor do apóstolo que estava ali plantando, ou que tinha plantado a igreja. Ele escreve depois, quando não estava lá, que tinha plantado a igreja. E aqui, nas últimas duas mensagens que nós tivemos e nessa de hoje, Paulo insiste em um assunto: amor. Ele bate nessa tecla e ele fica dó, 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 numa tecla só, numa nota só, música de uma nota só do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o nosso coração precisa aprender a amar, sobretudo nesses dias que tem ficado tão difíceis se relacionar e conviver com as pessoas, onde as pessoas preferem o cachorro, o gato, né? Antes de cachorro ser moda, minha família sempre teve cachorro, eu gosto muito de cachorro, mas eu os amo como cachorros, né? Eu os amo como cachorrinhos, bichinhos de estimação. Mas tem gente substituindo o ser humano pelo animal, que de fato tem nos ensinado muito nesse tempo, aliás, né? Eu ouvi também uma psicóloga dando uma entrevista esses dias sobre a questão da Covid, dizendo que as pessoas estão ansiosas nesse tempo de pandemia porque estão focando sua atenção naquilo que não podem mudar, que é a própria pandemia, o vírus. Você não controla ele. Eu já falei aqui, não estou sendo advogado do vírus, mas o vírus ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele é um organismo vivo que se reproduz, é só isso. Ele não tem consciência, não tem cérebro, não tem inteligência, ele é uma vida que se reproduz. E aqui um parênteses, né, não estava no script, alguns entendem ele como um organismo vivo, mas não entendem um bebê no ventre de uma mulher como um ser vivo e que pode ser assassinado. Fecha parênteses aqui. Isso é uma outra história. E ela deu como solução, para não ficar ansioso, deixar de focar a atenção naquilo que a gente não pode mudar e focar em coisas que a gente possa mudar. E creio que os cristãos podem mudar a sua atitude diante disso, alimentando o coração e fortalecendo a fé através da palavra de Deus. Pastor, o que tem o vírus com Corinto que você estava falando? O desvio do foco, a dureza do coração. Enquanto você e eu permanecermos focados na pandemia, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, naquela época, na gripe espanhola, em outras pragas que aconteceram, nosso coração vai empedrecer, se é que existe esse verbo, e vai deixar de amar.
para poder enfrentar a vida com força e com segurança. A nossa natureza pecaminosa sussurra nos ouvidos, mas você vai se ocupar com a palavra? E a vida nessa terra, e a pandemia, e a política, e o Lula, e o Bolsonaro, e a pandemia? Você precisa ouvir todas as notícias, estar por dentro de todas as coisas, saber tudo que o vírus está fazendo, se fecha, se não fecha, se o governo faz isso ou aquilo. Fixe a sua atenção nessas coisas. O velho homem assim fará. Ele estará sempre tentando nos puxar para baixo. E a melhor maneira de vencer isso não é somente com a verdade, mas a verdade com amor. Nós falamos aqui há pouco tempo, em Apocalipse, da igreja de Éfeso, que era uma igreja top, num checklist doutrinário, poderia fazer um tiquezinho, ela passaria em qualquer concílio examinatório e era top em doutrina, mas ela tinha perdido o amor. Então nós precisamos da verdade no nosso coração. Sem ela a gente não tem como caminhar, mas nós precisamos amar para conseguir andar nesse mundo de cabeça erguida e não se trancar dentro de um quarto. Hoje uma pessoa falou para mim no WhatsApp, de uma outra cidade: pastor, eu estou passando dias tão difíceis, que às vezes eu acho que a morte seria a melhor solução para mim. E muitas pessoas estão pensando em suicídio nesse tempo. Infelizmente, pessoas estão executando isso. E eu quero deixar uma palavra aqui à Igreja Batista Betel. Se qualquer irmão ou irmã estiver pensando nisso, me ligue para a gente conversar. Abra o seu coração. Fale: pastor, eu tenho pensado em suicídio. Eu não vou te julgar, eu não vou falar bobeira de que é falta de fé, essa palhaçada que inventaram que é falta de fé. Isso é ensino falso, errado. Eu vou te ouvir, vou orar com você, vou te entender como um ser humano e vou procurar cuidar de você com a palavra como um pastor. Se alguém tiver esse desejo, me ligue, converse abertamente. O pastor vai achar que eu estou com falta de fé. Seu pastor não é bobão, tá? Eu não vou dizer para você que é falta de fé você passar por isso. Eu só tenho a cara de bobo, mas é só a cara. O restante, Deus tem feito uma obra por misericórdia em nossas vidas. Queridos, Paulo está aqui encerrando esse assunto, falando sobre amor, e ele começa falando sobre a questão de comer carne, oferecendo a ídolos, que não existe, portanto, aquela oferenda não é legítima, portanto, podia comer carne. Tecnicamente, a verdade dizia que sim, mas por causa do amor, Paulo explicava que os cristãos maduros deveriam abrir mão desse direito para poderem cuidar daqueles que ainda não tinham chegado lá na sua fé. Depois, ele comenta sobre o próprio exemplo dele, que abre mão de receber o sustento da igreja, normal e legítimo, que todo trabalhador, a pessoa está trabalhando, está se empenhando, se esforçando, ela precisa viver. Pneu de pastor também fura, a bateria do carro acaba, o pneu desgasta, quando o aro 15 é mais caro ainda. A gente também fica doente, estridente, as roupas desgastam, a gente não está no deserto. E eu já falei que aqui na igreja, isso é apenas chover no molhado, essa igreja, ela tem uma maturidade muito grande nesse ponto, em outros também, mas nesse ponto, e sempre cuidou de todos que passaram aqui por esse púlpito, eu não sou a exceção, todos. Glória a Deus por isso. Mas Paulo não está querendo dizer aqui que ele quer receber, ou está dizendo, eu podia receber, vocês estão me devendo. Ele diz isso, inclusive. Ele diz que abre mão do direito do evangelho, porque ele quer fazer um ensino do amor. Tanto que durante o tempo em que ele plantou a igreja, e não recebeu nada lá, como um legítimo sustento, ele trabalhou com as próprias mãos, e ele recebeu dinheiro de outras igrejas. Ele diz isso, que ele despojou outras igrejas, né? Que quando a gente falou da necessidade da obra missionária
da gente ajudar o missionário que está no campo. Agora, ele deixa claro que ele não está pregando esse evangelho como um favor e que então os irmãos deveriam ficar devedores a ele. Não, ele deixa claro no versículo 16 que ele não tem nada que se gloriar. É uma obrigação imposta. E de fato assim é a chamada ministerial. É um dever que devemos cumprir. Deus não chama ninguém por ser bom para estar pregando a sua palavra. Ele tem que trabalhar o coração da pessoa, inclusive, para a pessoa pregar. Foi uma responsabilidade confiada a ele, e ele tinha seriedade no seu ministério, como todos os pastores devem ser. E a recompensa, então, que ele tinha, é que anunciando o evangelho de graça, não se valendo do direito, ele pudesse então ensinar o que ele discorre a partir do versículo 19, que sendo livre, ainda assim ele se tornou escravo, para que o evangelho chegasse aos corações. Então, vem aquele texto lindo, que as pessoas repetem às vezes parcialmente: fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me de tudo para ganhar alguns, etc, etc. E esse texto às vezes ele é distorcido, né? As pessoas acham que está falando que você vai até viver no mundo para poder ganhar as pessoas. Onde tem gente que aprova namoro missionário, esse tipo de coisa. Não existe. Deus pode até usar, a pessoa veio e ouviu a palavra, mas Deus não vai fazer você ter um caso com alguém, ou ter um namoro em julgo desigual, para poder converter alguém. Deus não sairia dos seus trilhos, embora Ele possa operar por misericórdia e bondade. Mas ele, sendo judeu, ele vive no meio dos judeus, porque essa postura é uma postura de amor. Porque se ele não vivesse como um judeu no meio dos judeus, ele seria rechaçado. Tem uma passagem que inclusive ele faz um voto, raspa a cabeça, para não escandalizar ninguém e conseguir penetrar nos corações das pessoas. Quando nós renunciamos a um direito legítimo por amor, deve ser para penetrar nos corações, seja buscando em Deus que Deus converta aquela alma, ou que aquelas almas sejam edificadas, como os crentes de Corinto, que com a consciência fraca não comiam aquela carne, não entendendo que foi uma carne criada por Deus para consumo. Ele viveu até como se não tivesse debaixo de lei, entretanto ele deixa claro que estava debaixo da lei de Cristo. Ele fez tudo isso para ganhar os que vivem também fora do regime da lei. Ele se fez de fraco. Imagina Paulo, ele tomava chicotada, varada, naufrágio, descia de cesto no muro da cidade, tudo. Paulo era aquele tipo bambu, né? Enverga, mas não cai, levanta de novo. Vem a tempestade, ele verga, mas não cai, continua reto. E até se fazer de fraco ele fez. Ele abriu mão, ele não foi orgulhoso para dizer o quanto era forte para as pessoas. E aí ele fala algo lindo: fiz-me de tudo, tudo. O que pôde fazer? Ele não preocupou com ele. Alguma coisa como diz assim: ninguém tem nada com a minha vida, ninguém bota feijão na minha mesa, ninguém paga os meus boletos, ninguém tem nada comigo, ninguém tem nada com a minha vida, não paga as minhas contas. Esse é um pensamento do mundo. Você e eu, quando se refere ao Evangelho, o texto não está dizendo para você dar satisfação da sua vida para todo mundo, não aplique errado o texto. O texto diz que pelo Evangelho nós abrimos mãos de direitos para poder edificar corações. Mas ele ainda diz o seguinte: para de algum modo salvar alguns. Ele não diz todos, ele não diz muitos, ele diz alguns. E talvez a gente olhe uma tarefa dessa: que é? Vou ter que renunciar a direito, me mudar em cada situação no sentido de não escandalizar, sofrer e no final ganhar alguns. Não, isso não é um trabalho que traga bom resultado,
Não é um trabalho positivo. Se você avaliar pela lógica administrativa, de resultados de uma empresa, não é. O Evangelho não é isso. Para que a gente faz? Porque os frutos do Evangelho estão na vida eterna. Estão na vida eterna. Ele faz isso pelo Evangelho. E ele dá o exemplo do atleta, que eu acho que é um excelente exemplo para a vida cristã, mesmo quem não seja um atleta. Ele diz: aqueles que correm estádios, correm, mas só um leva o prêmio, e ele nos exorta a dizer: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele exorta que cada cristão faça isso, porque na vida cristã não vai ser uma competição, mas nós estaremos juntos, nos ajudando e nos animando para isso. As regras de produtos e resultados de um trabalho são para as coisas dessa terra. De novo, não aplique errado o texto. Se você estiver trabalhando uma carreira profissional, uma empresa, você tem que avaliar essas coisas. Ninguém está dizendo para você: não, a Bíblia diz para eu ficar no prejuízo, eu vou ficar agora devendo ao banco, ao agiota, mas vou ficar com as portas abertas aqui. Ninguém está falando isso. Cuida para não aplicar o errado. É igual quando o pão cai no lugar errado, na garganta, né? Ao invés de ir para o estômago, que vai querer entrar no pulmão. Tem gente que às vezes engasga com a palavra. Então, para evitar engasgar, a gente ajuda a não aplicar errado. Está falando do Evangelho. Então, na sua vida, por favor, avalie as oportunidades, estude, se atualize, veja que carreira e que oportunidade você tem, que tem muita questão de oportunidade também, que a gente consegue, né? Isso é uma realidade. Algumas pessoas dizem: não, é só se esforçar. E tem gente que se esforça tanto e às vezes não consegue. Às vezes tem muito de oportunidade que aparece, mas fique de olho nas oportunidades que aparecem. Então, seja, por favor, esperto nisso. Seja esperto para o bem. Acho que eu falei isso para você essa semana, né, Paty? Foi para você? Seja esperto para o bem, por favor. Cresça, estude, veja as oportunidades que você tem, ore a Deus, peça, não faça isso por ganância, faça isso diante de Deus. Mas para o Evangelho, esteja disposto a sofrer prejuízos, mas levar o prêmio. As regras da igreja agir nesse mundo, nessa vida, e Paulo está ensinando isso a eles, são regras diferentes, é um esporte diferente aqui. A gente perde para ganhar. Você perde tempo evangelizando as pessoas no celular, você perde tempo estudando a Bíblia, perde no raciocínio desse mundo, né? Você perde tempo aconselhando, e parece que o negócio não vai, mas com a caldeira aquecida com a palavra, se o Senhor te dirigir a continuar, prossiga. Pastores que estão nos ouvindo, às vezes de igrejas menores do interior, se Deus te botou aí, e se Ele te dirige a continuar, mesmo que você não veja nada, prossiga. Eu gosto muito do exemplo de Jeremias. Jeremias pregou e sofreu alhures. Foi parar na cisterna. Jeremias ralou, pregou a palavra. Ninguém se converteu, nenhuma alma se converteu. Mas era a vontade de Deus que a palavra fosse pregada. Nem que seja para que no dia do juízo, Deus julgue aquele povo e diga: a palavra chegou até vocês. Não estou dizendo que tudo seja sempre assim. Eu estou só dando um exemplo do extremo, que alguém não desistiu por ser da vontade de Deus. Fique tranquilo, eu não estou virando muita página, que eu decorei a mensagem, não vou acabar de ler tudo que está aqui, não. Paulo possui um grande objetivo na sua vida: glorificar ao Senhor, ganhando os perdidos e edificando os cristãos. Queridos, na oração do Pai Nosso nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E a pergunta é: o que Deus quer nessa terra? Que vontade é essa que deve se cumprir aqui, para que se cumpra aqui a vontade dele, como se cumpre no céu?
almas, pessoas, vidas para Ele. Deus quer converter. Deus não precisa de nada aqui nessa terra. Nada. Nenhum grãozinho de areia daqui. Deus, Ele existe em si mesmo. Fiz-me de tudo para salvar alguns. Paulo, então, ele ensina as pessoas a abrirem mão de direitos, para que a igreja pudesse ter a recompensa na vida eterna, e ele mesmo também pudesse ter a recompensa na vida eterna. Não significa, contudo, que Deus não nos abençoe aqui nessa terra e não nos ajude aqui. E você não vai conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso sem amor. Não dá, não tem como. O evangelho não tem como ser anunciado sem amor. Pastor, mas não é só pregar a verdade? É pregar a verdade, senão não tem como evangelho. Mas se não tiver amor, como o próprio Paulo disse, eu sou como um sino que retine e faz barulho, e isso tem um fim em si mesmo, e acaba depois das badaladas. Para abrir mão de um direito, você precisa de amor, ou seja, desejar o bem do outro. Amar é você abrir mão do seu direito para desejar o bem da outra pessoa. Bem claro e detalhado o que é amar. Por isso que Jesus disse, amar os amigos é fácil. Amar os amigos, senta aí numa mesa, pede uma tábua de carne, né? Ou até os fariseus. Até os fariseus. Agora, ama o teu inimigo, ou seja, abre mão do teu direito, querendo o bem daquela pessoa, querendo o crescimento dela. Só o amor cristão faz isso. Pastor, tem alguma referência que a gente possa usar para caminhar no amor? Tem. Jesus. Jesus, ele andou aqui na terra e ele, inclusive Jesus, ele viveu do ministério, né? Jesus não trabalhou para o seu ministério. Aqueles que o seguiam sustentavam ele e os apóstolos. Pastor, então ele é melhor do que Paulo? Não. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. O amor, queridos, para a gente amar, a gente tem que mudar o padrão do pensamento, a configuração. Eu acho que eu falei isso no culto de oração, numa linguagem mais moderna, descolada, o mindset do seu cérebro. Versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E nós retemos a qualquer custo os nossos direitos, o nosso coração egoísta faz isso. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tinha a forma de Deus, no sentido do posto que ele ocupava, o seu trono. Jesus era exaltado todos os dias pelos anjos, adorado, dizendo que ele era santo e glorificado, porque a natureza divina atrai isso. Mas ele desce do trono e nasce numa manjedoura, que era tipo um cocho de botar água para os animais,
um lugar sujo. Não, então se ele vem para cá, vamos preparar tiros de canhões, recepção de um chefe de Estado. Não. Embora os magos tenham vindo para falar da sua majestade, né? Ele faz isso e ele é reconhecido em figura humana, na forma de servo. Qual rei dessa terra faria isso? Pergunta se a rainha Elizabeth deixaria o palácio de Buckingham ou o castelo de Windsor, sairia de sua majestade, deixaria a sua glória, as suas roupas de uma cor só, chamativas, sairia das suas carruagens ou dos seus carros luxuosos, iria para as ruas de Londres para servir. Não, ela não faria isso. Os reis dessa terra não fariam isso. Mas Jesus fez isso por amor. Nós temos aqui a demonstração mais clara e profunda do que é amar, servir, obedecer. E nunca nenhum de nós, eu já quero evitar isso para evitar o engasgo da interpretação, nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Não tente se aproximar dessa glória e dessa grandeza no sentido de você querer viver isso. Mas todos nós podemos olhar esses princípios e aprender durante toda a vida e ir aprendendo a amar, 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 amar. Para concluir, eu só quero dizer uma coisa. O amor, ele abre mão de direitos, ele perdoa, ele dá outra chance, entretanto, ele tem um objetivo como atleta que Paulo disse. Ele quer ver que aquela pessoa esteja bem, se arrependa, mude. O objetivo do amor não é perpetuar pecados e erros. O objetivo do amor não é acobertar pecados e erros. O objetivo do amor não é dizer para as pessoas que elas podem viver o que quiser. O objetivo do amor não é deixar de corrigir um filho quando ele está errado. Eu amo tanto ele. Isso não é amor. Isso é mimar. E isso é estragar a pessoa para a vida e para a sociedade. Quando você mima, você é culpado também dessa sociedade que tem aí, que as pessoas querem tudo do seu próprio jeito. O ser humano abrir mão do seu jeito é muito difícil. O amor, ele perdoa, ele dá outra chance, ele vai de novo, mas ele não muda o seu objetivo. E se ele vê que o objetivo não vai ser cumprido, há também um momento de deixar a pessoa nas mãos do justo juízo de Deus. Paulo fez isso em Corinto. Ele tentou pregar para os judeus primeiro, os judeus desprezaram, diz que ele deixou o sangue sobre a cabeça deles, no sentido de juízo. Há um momento também do amor, falar, se você mudar o objetivo, eu continuo contigo. Você não muda o objetivo, eu te transfiro para o juízo de Deus. E você deixa nas mãos do Senhor. Estou falando isso porque as pessoas acham que às vezes tem que amar a qualquer custo uma pessoa que nunca quer mudar. A gente abre mão de muita coisa para a pessoa começar a entender. Depois que a pessoa entendeu, ela precisa começar a mudar. Eu compreendo que às vezes a gente ama uma pessoa que ainda não quer mudar de vida porque aquela pessoa ainda não entendeu o que está acontecendo. Depois que é ensinado, esclarecido pela palavra, dito, e a pessoa não quer mais, o amor, ele começa a entender que a sua missão está sendo cumprida. E ele então transfere para o justo juízo de Deus, porque nós não somos Deus para mudar o coração das pessoas. Então só tome cuidado para que o amor não seja um sentimentalismo que te ajuda a não confrontar pessoas e problemas na sua vida e resolver situações. O amor não é uma desculpa para nunca resolver problemas e nunca enfrentar problemas que têm que ser enfrentados. Casais não se amam se não enfrentarem os problemas. Pais não amam os filhos se não os disciplinarem. Filhos não amam os pais se não os respeitarem. Então o amor não é uma desordem, mas ele é essa força que nos ajuda a ajudar o próximo com o coração aberto, como um atleta que quer atingir o seu alvo, que tudo se domina, mas que não perde o seu foco.
em nome de Jesus. Que o nosso Deus nos ajude a praticar esse amor. Temos o amor dos coríntios, que deveriam abrir mão de carne, de Paulo, que abriu mão do seu sustento, e de Cristo, que abriu mão da sua glória. Mas todos esses casos, isso foi temporário. Cristo foi restituído à sua glória, Paulo recebeu ofertas e ajuda das igrejas para continuar com as missões, e os coríntios, depois que os outros amadurecessem, poderiam comer aquela carne também. Então o amor precisa atingir um alvo, como um atleta quer atingir um alvo no esporte. Que você e eu possamos ter um foco muito bem definido do amor, e que saibamos também deixar algumas coisas por conta de Deus, quando escapar das nossas mãos. Mas sofra um tempo, sofra aí uns 10 anos, aí depois você entrega nas mãos de Deus. Não entrega já de uma vez, né, Gabi? Ah, não quer? Então pronto, vai para o juízo de Deus. Pronto. Aí toda a pregação do amor vai por água abaixo. Ah, não, pastor, eu já tentei. A pessoa tentou 5 minutos. Já tentei, estou falando no WhatsApp contigo. Você não quer mudar? O pastor falou para te botar o sangue sobre a tua cabeça. Sofre uns 10 anos, aí caminha aí. E aí, se não tiver mais jeito, só Deus pode agir nessa situação. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos faça crescer nesse evangelho, e que as igrejas preguem o evangelho nesse tempo. Gostei da campanha de missões, estava comentando com os irmãos aqui, enquanto vocês estavam assistindo aí em casa, a campanha de missões voltando os crentes para enfrentarem esse tempo, encorajando os crentes. Nós temos orado pelas questões emocionais, isso não tem sido esquecido, mas se todo mundo parar e falar, ai, tadinho de mim, está difícil, a igreja não avança nessa terra. Nós amamos, mas nós temos um alvo, em nome de Jesus. Amém.